Fala meus alunos, professor André Alves, trazendo mais uma aula aqui para vocês. Continuação da aula anterior, onde falamos sobre pilhas de Daniel. Falamos antes também sobre eletroquímica. Todo esse assunto a gente vai finalizar agora com eletrólise, certo? Nós vimos na aula passada, você que não assistiu a aula ainda, pode voltar aqui. Nós temos o vídeo completo sobre a aula de pilha de Daniel. Lá na pilha, a gente entende que a pilha, ela é quando acontece uma reação espontânea, uma reação química espontânea, que gera uma corrente elétrica, certo? No lado da eletrólise vai ser algo contrário. Vai ser, nós precisamos de uma corrente elétrica e para que aconteça uma reação química, certo? Então, para você ainda que não se inscreveu no nosso canal, peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe e ajude a gente a continuar aqui com esse projeto aqui do YouTube, trazendo aula de química para vocês, certo? Trazendo aqui, agora vamos voltar aqui para nossa aula, vendo aqui que a estrutura visual aqui da parte da pilha também, a gente bem parecido, nós vamos ter aqui uma cuba eletrolítica, certo? E nós vamos ter também dois eletrodos. Nesse caso aqui da eletrólise, esses eletrodos eles não participam da reação, como acontece na pilha. Nós vimos lá que na pilha ela é consumida e aí até ela corrói, então para que aconteça ali a reação, certo? Nesse caso elas não entram na reação, elas estão aqui para que aconteça aqui a descarga dos elementos que vão estar dentro dessa cuba eletrolítica. Nós vamos precisar também de um gerador de corrente, ele está específico aqui em cima, que pode ser uma pilha, já que vai acontecer uma reação e gera corrente, então pode ser uma pilha aqui utilizada nesse gerador de corrente, certo? Coloquei aqui como exemplo só que o eletrodo é inerte, ele geralmente é usado platina ou carbono grafite para esses eletrodos. Entendendo agora a eletrólise, nós vamos ter uma solução. Nessa solução nós vamos ter aqui cátions e ânions presentes nessa cuba eletrolítica. E o que é que vai acontecer aqui na eletrólise? Nós temos aqui um gerador de corrente, onde nós temos um lado negativo e um lado positivo, que é como a gente viu na pilha, né? Um lado positivo e um lado negativo. Nesse lado positivo, eu vou considerar aqui que esse eletrodo, então, vai ser carregado positivamente. Esse outro eletrodo, do lado negativo, carregado negativamente. E o que é que vai acontecer na eletrólise? Vai acontecer o seguinte, o cátion, que está na solução, nós vamos ver a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, vocês vão entender melhor o que acontece a partir de reações. Aqui eu vou mostrar a eletrólise de forma geral, certo? Então, aqui o cátion vai acontecer o quê? O cátion, ele aqui, eu vou considerar ele de forma genérica, um C+. O cátion, ele tem sua carga positiva. Então, o cátion, ele vai ter o quê? Uma atração por esse eletrodo negativo. Então, ele vai vir para cá, vir para o eletrodo negativo. E o que é que acontece com esse cátion? Ele vai sofrer uma descarga. O que é uma descarga? A perda da sua carga. Se ela é C+, nós vamos ver, ele vai sair como C0. Aqui essa letrinha é só de forma geral para a gente identificar que é um cátion, certo? Saiu C0, ele era C+, então aconteceu o quê? Aconteceu uma redução. Aconteceu uma redução do C+ para C0. Então o cátion, ele veio para esse eletrodo, nós vamos ter aqui o cátodo. Diferente de lá da pilha, o polo negativo, que era o ânodo, nós vamos ter aqui como polo negativo o cátodo, certo? Essa é a diferença aqui da eletrólise e a pilha quanto a essa forma geral. E aqui, só apagar aqui para não atrapalhar, nós vamos ter então o lado positivo. Nós temos ânion também aqui na solução, negativo, negativo. Se eu coloco aqui, ó, colocar de forma geral também um A-, esse A- vai ser atraído por esse eletrodo. Quando ele chega nesse eletrodo, ele aqui carregado negativamente, ele vai sair como A0. Saiu como A0, aconteceu o que aqui então? Vai acontecer a oxidação. Aconteceu a oxidação, o ânion veio para cá, nós vamos ter do lado de cá o anodo. Certo? Então, dessa forma. É isso aqui que acontece de forma geral. De que sentido os elétrons estão aqui? Nesse sentido aqui, ó. Ele vai vir nesse sentido aqui. Então, por quê? Porque, olha, ele está carregado negativamente, encontra aqui o eletrodo positivo, descarga, o elétron fica aqui e passa para lá. Veio aqui para a pilha, recarrega e volta aí, passa e continua para que esse eletrodo aqui fique carregado negativamente, certo? Então, dessa forma aqui, a forma da eletrólise é a forma geral. Então, eu vou trazer agora para vocês as partes específicas que tem, que é a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Então, aqui de volta agora,
nós vamos falar sobre a eletrólise ígnea, certo? A eletrólise ígnea acontece quando há uma fusão do composto que vai ser utilizado na nossa cuba eletrolítica, como a gente viu anteriormente. Levando em consideração que a gente vai fazer essa fusão do cloreto de sódio. A gente sabe que o cloreto de sódio ele é composto por retículos cristalinos, certo? Então, para que isso aconteça, nós temos uma alta temperatura de fusão para que a gente consiga fundir ele. Então, aqui o NaCl vai ser fundido, né? Aqui quer dizer alta temperatura, uma faixa de 800 graus, para que isso aconteça, a gente consiga fundir o cloreto de sódio. Então, o NaCl vai ser transformado em Na líquido mais cloreto menos líquido, certo? Então, quando a gente acontece a fusão, nós estamos transformando ele do seu formato sólido para o formato líquido. E aí, nós vamos ter a semi-reação catódica, que é o Na+, do cátion, né? Ele vai ser o quê? Ele se encontra lá com o eletrodo que estava carregado negativamente, recebe um elétron e vira Na0, certo? Então é isso aqui que acontece, toda representação a gente viu naquele esqueminha anterior. Na semi-reação anódica, nós vamos ter o Cl-. Cl- ele forma Cl2, certo? E aí sim libera o elétron, porque no ânodo ele vai ter aqui sua carga negativa, vai sofrer uma descarga, liberando aqui os elétrons, certo? Então é isso que acontece. E aí, só que tem um probleminha aqui. Se a gente analisar, o Cl está formando dois Cls, porque o Cl ele não conseguia ficar dessa forma de elementos sozinho. Então ele se junta formando o gás cloro, certo? Então por isso dessa forma. Mas aí a gente tem que ajustar isso. A gente ajusta com o balanceamento. 2Cl, eu preciso de 2Cl. Se eu tenho 2Cl, eu acabo liberando 2 elétrons aqui, certo? Se eu acabo 2 elétrons, eu preciso também ter uma absorção aqui de 2 elétrons. Então, 2 elétrons aqui. Se eu tenho 2 elétrons, eu também preciso ajustar esses dois caras. Então, 2Na tem que transformar aqui 2Na0, certo? Se eu mexer aqui no Na, eu também mexo aqui, como mexi também no cloro, então aqui vai ser tudo 2. 2 para ele, 2 para esse, e eu também vou ter que ter um cloreto de sódio com 2 aqui. Dessa forma, agora a gente consegue fazer a nossa reação global. Como? A gente vai precisar cortar aqui. Se eu tenho um elétron desse lado e elétron desse lado, eu consigo cortar os dois, do lado oposto das reações, certo? Então um está desse lado e está desse. O Na desse, a gente vai vir e corta eles. Cloro desse, com 2 cloros desse, também a gente corta. Então vai sobrar o que aqui pra gente? Nós vamos ter uma reação global como 2NaCl e nós vamos formar o 2Na0 mais o gás cloro aqui, que é no formato que ele consegue ficar. Então essa aqui é a reação global, então quer dizer que acontece o que aqui? Acontece uma decomposição aqui do material, certo? Então é isso aqui que eu trago para vocês na parte de eletrólise ígnea. Vou trazer agora para vocês a aula aqui sobre a eletrólise aquosa e o que acontece lá na cuba eletrolítica que a gente viu na parte inicial. De volta, vamos aqui agora ver a reação de eletrólise aquosa, certo? Na eletrólise aquosa, nós vamos utilizar então a solução do composto que a gente pegou aqui. Então, levando em consideração o cloreto de sódio, agora dissolvido em água, nós vamos ter essa reação aqui. Nessa reação, o que vai acontecer? O cloreto de sódio ele vai ser dissolvido em água em Na+, Cl- aquoso, certo? E aí a água vai haver também a sua dissociação que acontece na água. Então nós vamos ter o H+, e o H- presente também na solução. Então para que aconteça agora a reação do cátodo, no cátodo e no ânodo, o que é que vai precisar? A gente precisa entender. Se eu tenho agora 2 elementos positivos, cátions, e 2 ânions, nós vamos ter que entender a prioridade de descarga. Quem vai ter a preferência de fazer essa descarga e ir ali conduzido até o eletrodo? Nós vamos ter que no cátion, nós temos a prioridade de descarga dessa forma. Nós temos primeiro, os que menos têm prioridade, os elementos da família 1A, depois o da 2A é maior, o alumínio 3+, e a gente pega sempre aqui como base o hidrogênio aqui, o H+, certo? Então o H+ aqui, ele fica como centro. Antes, nós temos os menores que eles, alumínio 3+, família 2A, família 1A, e maior que eles, os outros cátions que não estão descritos aqui. Então você pega sempre essa base aqui. No ânion, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter agora como base o OH-, por causa do meio aquoso, o H+, e o H- são a base onde a gente vai fazer essa análise. Menor que eles, ânions oxigenados e o F-, flúor. Maior que o H-, nós vamos ter
os demais ânions que não estão presentes ali naquela regrinha. Então, analisando aqui a nossa reação, nós temos que o Na+ e H-. Quem vai ter a maior prioridade aqui? Olhando aqui no H+, nós vemos que o H+ vai ter uma maior prioridade do que os elementos da família 1A, no caso o Na. Então, quem vai fazer a reação no cátodo será o H+. Então, H+, ele agora no meio da reação catódica aqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui H+ mais elétron, formando aqui H2. Então, mais uma vez, como a gente viu, o hidrogênio ele se forma, ele não consegue ficar em H+ sozinho. Então, ele se forma aqui o hidrogênio H2. Então, como eu tenho H2 aqui, eu preciso ter 2H aqui. Logo, nós liberamos 2 elétrons, certo? Na reação do cloro, por que o cloro? Então, em relação OH-, Cl-, nós temos o que aqui? Quem tem a prioridade de descarga? OH- aqui está no centro. Ânions oxigenados é menor e F ou F. Aqui é nenhum desses dois casos aqui, né? Então, ele está aqui incluso nos demais ânions. O Cl- vai ter maior prioridade do que o OH-. Por isso, acontece aqui na reação do ânodo o Cl-. Cl-, mais uma vez, forma Cl2 e libera o elétron. Formou Cl2? Então, nós precisamos igualar aqui a estrutura, 2L, 2 elétrons, certo? Se nós temos 2Cl aqui, nós vamos ter 2Cl aqui. Então, nós temos que ter 2Na aqui, certo? E nós vamos ter que ter 2NaCl para balancear. Se eu tenho 2 hidrogênio aqui, eu também preciso ter 2 aqui e também colocar 2 aqui. Então fica dessa forma e aí agora a gente encontra a reação global. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos cortar. Cortar o quê? Elétron com elétron do lado oposto, certo? Hidrogênio, não. Cl2, também não, mas nós temos o Cl aqui desse lado, Cl desse lado. Nós temos hidrogênio aqui desse lado, hidrogênio desse lado, certo? Então nós temos agora aqui a reação global final, que é 2NaCl mais, nós temos desse lado 2H2O. Então no meio aquoso vai acontecer essa reação e vai formar o que aqui? Do lado de cá, 2H2, certo? Vou explicar já o restante ali, e Cl2, certo? Mas vai formar também, além desses dois produtos aqui, nós vamos formar o 2NaOH. De onde veio esse NaOH aqui? Esse NaOH, ele vem da junção desses dois aqui, elementos. Esses dois elementos estão lá no meio da reação, estão ali sem nada para fazer, eles se juntam e formam o hidróxido de sódio aqui. Então vai formar hidróxido de sódio, H2 e Cl2 na reação na eletrólise aquosa, levando em consideração aqui o cloreto de sódio dissolvido, certo? Então nós ficamos por aqui, nós vimos tudo aqui dessa parte de eletrólise, falamos sobre a eletrólise de forma geral, o que acontece, a forma, a estrutura, como é que funciona, o funcionamento, e também nós vimos a eletrólise ígnea, quando é infusão porque a gente pega o NaCl sólido e funde ele para que ele fique em forma líquida, e agora a eletrólise aquosa, o que a gente viu. Então ficando aqui mais uma vez, mais uma aula para vocês, só não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo, curte o vídeo, porque assim você vai estar ajudando a gente a continuar aqui no YouTube trazendo mais aulas de química para vocês. Fico por aqui e até a próxima aula.